O Itadori é culpado em Shibuya. Nesse vídeo a gente vai basicamente discutir os pontos em que ele foi acusado, o que as pessoas defendem ele e, é claro, por que todos estão errados. Isso vai além de opinião pessoal das pessoas, a gente vai usar fatos que estão descritos tanto no mangá quanto no anime. Então vamos à verdade irrefutável sobre o Itadori. Primeiro vamos lembrar por que ou do que ele foi acusado em Shibuya. Primeiramente, ele foi considerado culpado de assassinato em massa, com o argumento de que mesmo inconsciente, ele ainda é o corpo responsável e a pessoa a quem a culpa deveria ser atribuída do incidente de Shibuya. Com isso, também temos as acusações de destruição em massa, causadas também por Sukuna durante a sua luta contra os 8 punhos da espada divergente, o general divino Mahoraga. E desde que isso aconteceu, ele passou a ser visto como uma ameaça equivalente a Ryumen Sukuna, e não apenas um receptáculo. E sua missão de ingerir todos os deudos foi prontamente cancelada. Por fim, sua ordem de execução foi delegada ao feiticeiro de classe especial Yuta Okutsu. Isso pode ser muito confuso para muita gente, pois no capítulo 164, Itadori enfrenta Higuruma, e dentro de seu domínio, o juiz, que é basicamente a entidade por trás da expansão do Higuruma, ele tem ciência de todos os fatos que aconteceram com cada indivíduo dentro da expansão, atuando como um ser onipresente e evitando qualquer conflito e ato de agressão, assim sendo onipotente dentro da expansão, até mesmo para o próprio Sukuna. Itadori é acusado do massacre em Shibuya, e de imediato, sem nem pestanejar, ele assume a responsabilidade e admite: eu sou o culpado pelas mortes em Shibuya, e eu não planejo negar isso em nenhum momento. E com isso, ele foi sentenciado à pena de morte por Higuruma. Só que nesse meio tempo, nos é revelado que na verdade, o Higuruma já sabia e tinha uma evidência que provava o contrário, que isso não tinha sido culpa do Itadori, mas sim da entidade dentro de si, Sukuna, o que inocenta ele perante a percepção de Higuruma e até mesmo do próprio juiz. E isso é confirmado no capítulo 245, onde a terceira instância do julgamento de Itadori Yuji é requerida, e a expansão de domínio de Higuruma é ativada, dentro dela contendo o próprio Higuruma, Sukuna e Itadori. Nessa ocasião, Itadori é considerado inocente, e que sua confissão no julgamento anterior teria sido causada apenas por um forte senso de justiça. Porém, o verdadeiro autor disso seria Ryumen Sukuna. E aqui está o erro, que vai levar esse vídeo para o propósito dele. A expulsão de Higuruma, a sentença mortal, tem uma certa onipresença, para evitar julgamentos equivocados, e assim poder garantir os seus efeitos absolutos dentro da expansão. Como evitar, por exemplo, qualquer tipo de agressão e cessar por completo a energia amaldiçoada dos usuários, pelo menos durante o julgamento. Porém, ele aparentemente tendo ciência do que a lei do mundo Jujutsu tinha imposto a Itadori, ele ainda assim atuou pelas leis do próprio Higuruma, que por sua vez vamos chamar de apenas as leis dele, e não as leis do Japão ou algo do tipo. Se uma pessoa não tem total controle de suas capacidades mentais e comete um assassinato, no seu julgamento normalmente seria dado como culpada e por sua vez lá seria, por exemplo, internada à força em uma clínica psiquiatra. Porém, ainda assim, ela seria considerada culpada. Então alguém com transtornos de bipolaridade, independente do que foi dito, seria presa e culpada por suas ações, independente de ter ou não controle da sua outra persona. E isso é basicamente o caso do Itadori. Sukuna é um indivíduo diferente, mas pelas leis do Japão, ele seria condenado independente disso. O que podemos afirmar é que Higuruma não atua sob leis, e sim sob a sua percepção delas. Mesmo que a lei esteja aberta à interpretação, seu julgamento foi mais do que tendencioso e completamente equivocado. Mas podemos colocar que ele estava seguindo as leis do mundo Jujutsu, o que seria também uma mentira. No mundo Jujutsu, Itadori, desde o primeiro capítulo, já estaria condenado à morte, por ser um receptáculo de uma maldição, e apenas continuou vivo por causa de Satoru Gojo. E graças a ele foi criada a liminar de consumir todos os dedos amaldiçoados. E por fim, ser executado com todos em seu corpo. Ou seja, sua execução no fim foi apenas adiada. Todos sabemos que não era o plano real do Gojo, mas, de acordo com a lei, ele basicamente estava adiando um julgamento e não evitando ele, por mais que a sua ideia não fosse essa. Mas o domínio de Higuruma foi contra as regras humanas e do mundo Jujutsu, assim fazendo sua expansão ter uma justiça apenas válida
pela ótica do próprio Higuruma, e acaba se tratando de um julgamento enviesado, e não pode ser considerado um julgamento real. Se Higuruma estivesse atuando como advogado no Brasil, por exemplo, ele não poderia usar a legislação do Japão como base, pois isso não seria cabível. Existem diversas leis diferentes e podia ser até mesmo um ato criminoso da sua parte. Então, levando esses pontos em consideração e todos os fatos colocados na mesa, Itadori Yuji no mundo humano é considerado culpado pelos crimes de homicídio qualificado em massa, destruição em massa e terrorismo, além de crimes contra toda a humanidade. E acaba sendo condenado à pena de morte, pelo menos no Japão, ou 40 anos no Brasil. 25 com um bom comportamento. Já no mundo Jujutsu, Itadori Yuji vai ser condenado à execução imediata do feiticeiro de grau especial Yuta Okkotsu. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu não tenho postado tanto vídeo, porque, bom, dá bastante trabalho e eu acabo tendo muitos outros vídeos de outros youtubers para editar e acaba sobrando um pouco tempo aqui pro meu canal. Por favor, se inscreve, dá o like, dá o hype, faz o que tiver pra dar aí, porque eu tenho certeza que esse vídeo foi bom, não foi? Então, ele merece um pouco de atenção, né? Valeu, tamo sempre junto e fui!